Guga, dia promete ser agitado aí, né? Estressado. A gente estava vendo ali o índice VIX bastante estressado também, essa questão de novas variantes, de disseminação do coronavírus no mundo todo. A coisa promete hoje, hein? Véspera de feriado, não vai estar tão na calmaria assim, né? Sim, Felipe, o mercado, quando a gente olha para o índice VIX, tá, a gente consegue perceber claramente que o mercado recebeu essa notícia das variantes, né, da variante, como algo novo, inesperado, tá? Vamos assim dizer, quase que não é um cisne negro, porque já está todo esse processo de entendimento do coronavírus, né? O mundo todo já passou por um processo de isolamento social, lockdown, enfim, o que seja, né? Mas o mercado entendeu como um evento novo e inesperado, tá? Eu me questionava muito ano passado, porque eu falava para você, comentava com o mercado, né? Pô, tem dois pontos que me incomodam demais. Um deles é a questão da inflação, porque eu enxergava o movimento de alta do petróleo, e o outro deles era a questão das variantes do coronavírus e, de fato, a eficácia da vacina frente às variantes. Né? Porque, poxa, vamos lá, todo o processo de desenvolvimento dessa vacina, ele foi acelerado, tá? E num momento que é acelerado, né, existia toda uma vontade por parte do mercado que viesse uma cura, vamos assim dizer, entre aspas, né, para o coronavírus, que era o causador do problema e de todos os maus que a gente estava enxergando ali na economia, né, era o grande vilão tangibilizado. Bom, teve todo um processo acelerado, teve toda uma aceitação frente ao mundo e, que eu falava semana passada, né, uma grande expectativa para a retomada da atividade. Então, o mundo começa, né, se a gente for olhar para a Bolsa de Valores, né, puxando aqui para a Bolsa de Valores, que é a minha especialidade, é onde eu olho, né, o mundo todo começa a tomar risco nas expectativas por um segundo semestre de 2021 muito acelerado. Não quer dizer que isso tenha mudado, tá? Mas quando entra um evento como esse, né, e aí se traz a dúvida sobre a eficiência, né, das vacinas, porque se tu olha lá para os países, né, que já estavam aí com uma grande gama de vacinação, começa a ter uma proliferação ali novamente dos vírus, começa a ter um questionamento em relação à vacina. E quando se começa a ter um questionamento em relação à vacina e chega, né, nas pessoas como um todo, isso volta a ter medo, se volta a ter um ambiente de medo, tá? E aí, com o ambiente de medo, volta-se, né, a se, né, recolher. E aí, querendo ou não, né, toda essa expectativa de alta da retomada da atividade, né, dá uma freada. Por um outro lado, tá, sempre tem que tentar olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio, né, senão vira um caos isso aqui. Né, nós não podemos ficar polarizados, a gente tem que olhar para o mercado, né, e ir tateando, vai entendendo por que o mercado teve a resposta que se teve, e aí tu vai tateando e vai tentando achar as oportunidades de novo. Por um outro lado, qual era o problema que a gente estava vivenciando? Era o problema de inflação. É o problema de inflação, não era? É o problema de inflação. Desculpem aí, o Guga vai pensando aqui ao vivo, vai construindo o cenário com vocês, às vezes eu posso estar errando alguma palavra ou outra. Então, é o problema inflação. Bom, uma vez que tu olha para a questão do tema inflação, né, se vem uma resposta como essa, de certa forma, tu traz também como se fosse uma redução na atividade e uma redução na pressão inflacionária, vamos assim dizer. Tá? Então, tem que ficar atentos, porque tu vai ter, né, consequências em todos os pontos. Tá? Tu vai ter consequências vamos lá, pressão dos bancos centrais em elevar juros. Tá? Havendo essa movimentação, né, de fato, e esse questionamento de fato em relação à eficiência das vacinas, os bancos centrais, querendo ou não, eles voltam à posição aquela deles do tipo, olha, não precisamos elevar juros. Agora, por enquanto ainda. Volta aquela questão do reduzir os estímulos, volta a não ser questionada, pode manter os estímulos. Então, isso vai gerar consequências nos dois lados. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir monitorando, tem que ir medindo, tem que ir sentindo. Né? Mais uma vez, a gente está num processo de correção, está num processo de ajuste, a gente volta para os patamares, se a gente for olhar para o nosso índice futuro, né, já que o Ibovespa está fechado.
a gente volta para os patamares das mínimas, que nós tivemos ali no dia 6, nada fora de contexto, ainda acima dos 125, acredito que possamos chegar na região dos 123.500 por ali, e me chama a atenção, Felipe, que para mim, né, na leitura da geometria comportamental, o final das correções, elas acontecem com evidências, com motivos, com porquês. E querendo ou não, né, se a gente for mais uma vez se concretiza, né, a minha tese, ela vai se concretizando, né? A gente está aqui, saiu lá do 130, vem para essa região do 125, e aí nesse 125 a gente vem surge um porquê, né? Um vilão, uma justificativa do porquê o preço, né, poder escorregar um pouquinho mais, ou seja, cair um pouquinho mais, ajustar um pouquinho mais. Então eu fico super tranquilo com a leitura do mercado, tá? Eu até... se fosse assim, como analista, né, eu até gosto quando começa a aparecer evidências e justificativas do porquê a gente tem que estar nesse patamar de preço, e aí fica mais claro para mim conseguir desenhar estratégias para tomada de decisão. Tá? Então, assim, só para tentar passar o contexto aqui para a turma, para que a gente não fique naquela situação muito eufórica. Será que vai acontecer? O que eu faço agora? Né? Não, calma. Né? Vamos olhar, vamos interpretar e vamos tirar as nossas conclusões, né? Step by step, bem tranquilos, como tem que ser o processo de tomada de decisão de investimentos na Bolsa de Valores. Sim. Ô, Guga, inclusive, queria que você desse uma olhadinha nas suas projeções para hoje aí, e a gente tem aqui no Brasil, claro, um cenário adicional aí, além de toda essa questão do mundo do coronavírus, que algumas questões e ruídos políticos que a gente vem assistindo aí ao longo dos últimos dias, e ontem também teve bastante pressão por essa questão aí, então provavelmente deve resvalar, respingar alguma coisa na Bolsa Brasileira. Como que você está projetando aí a Bolsa para hoje? O que você consegue passar de panorama aí para os nossos telespectadores? Hoje é um dia mais intenso, com certeza. Primeiro, né, a gente tem que entender que o nosso... como é que eu posso explicar? A nossa porta de saída dos investidores, para quem quiser se proteger, né, seja em função da CPI, seja em função desse tema, né, mundial em relação à variante do Covid, né, a gente tem apenas o dia de hoje, né, porque amanhã é feriado aqui né, na nossa bolsa, não vai ter negociação, e vai ter negociação no mundo todo. Então, se de fato, né, VIX subindo, daqui a pouco, logo mais, vai ter a abertura da Bolsa Americana também. Então, isso vai ter uma intensificação, né, de movimentações e de ordens no dia de hoje. Tá? Então, o gargalo para o posicionamento dos investidores, ele ficou mais apertado, e o que pode trazer, né, um movimento mais intenso no dia de hoje. Tá? Então, só para que a gente possa também já aceitar a movimentação que provavelmente vai acontecer no dia de hoje, tá? Para que ninguém seja pego de surpresa. O que eu estou enxergando, Felipe? Eu tinha um cenário ruim, né? Seria abrir aqui nessa região mesmo que nós estamos agora, que é 125, 250 pontos. Tá? Essa aqui é a minha expectativa num cenário ruim hoje, né? Um cenário de baixa, seria aqui. E o meu cenário mais nervoso, tá? Seria um cenário assim, mais pessimista para o dia de hoje, é o mercado vir buscar aqui os 123.700 pontos. Tá? Eu não descarto essa possibilidade de nós buscarmos esses 123.700 pontos para o dia de hoje. Tá? Ao mesmo tempo, Felipe, o que eu consigo enxergar é que, como subiu a volatilidade, né, em função do gap, né, em função de, se nós olharmos todo o movimento desde o dia 2 de julho, né, desde o início desse mês até agora, né, início desse semestre, aumentou a volatilidade. É só tu olhar o comportamento do preço aqui, que tu vai perceber que aumentou a volatilidade. Volatilidade intradiário, tá? No curto prazo. Não é a volatilidade mais longa, tá? A volatilidade de curto prazo, ela aumentou. Então, quando nós olhamos para cá, eu consigo enxergar também que, havendo uma resposta positiva, se houver alguma resposta positiva, acho um pouco mais difícil no dia de hoje, mas não é impossível de acontecer, tá? Os movimentos também não serão pequenos, tá? Em função do nível de preço que nós estamos hoje, tá? Então,
o que seria um movimento aceitável, né? Caso tenha uma resposta positiva, Felipe? Olha, não descarta a possibilidade do mercado voltar aqui para os patamares de 127 mil pontos. Tá? Não seria fechar o gap, mas seria uma recuperação bem intensa do mercado. Tá bom? Então, para mim, o mercado está bem desenhado dentro deste contexto. Certo? Voltando aqui para o Ibovespa, eu estou no índice futuro, que é o que já está aberto. Só para lembrar o nosso cenário, tá? O meu cenário aqui do Ibovespa é o meu primeiro nível de correção eu buscava o 124.300 e o segundo nível aqui podendo chegar até 121.500, tá? Obviamente que o índice futuro, né, ele não bate os mesmos níveis do índice à vista, e eu estou olhando, né, o contexto do índice futuro de curtíssimo prazo e o contexto do Ibovespa, né, dentro do processo de correção que iniciou ali desde o início de junho, tá, na primeira quinzena ali de junho, até agora. Tá, estou olhando aqui o movimento mais de médio prazo para que depois a gente possa, quem sabe, ter a expectativa do mercado de destravar preço e ir de novo lá para a região dos 140 mil pontos.